You may think that playing a role in a movie is a dream come true, but for some actors, it was a nightmare. In this video, we will reveal the actors who despised their costumes, the hardships they endured to fit into their characters, and the surprising ways that makeup changed the course of the films. You won't believe what these stars had to sacrifice for their art. You are on the High Geek channel, and we're starting. Você está no canal Cinemática Curiosa e estamos começando. Isaac interpretou o Apocalipse no filme X-Men de 2016. Seu traje era composto por 13 peças móveis impressas em 3D e levou muito trabalho para ser construído. Ele teve que usar camadas de tecidos, manoplas e leggings. Também teve que usar botas de salto alto para parecer mais alto que seus colegas de elenco. O traje não era apenas pesado, mas também quente e desconfortável. Isaac disse que teve que ter água fria bombeada para dentro do traje através de tubos para resfriá-lo durante os intervalos. Ele disse que o traje era uma engenhoca de pesadelo que fazia soar em lugares que ele nem sabia que podia soar. No entanto, Isaac também disse que o traje o ajudou a entrar no personagem e se sentir como um sermite. Jennifer Lawrence odiava seu traje de super-heroína nos filmes X-Men. Ela disse em uma entrevista a Jimmy Fallon que se transformar em Neste era um processo tedioso que podia levar até 8 horas. Não apenas a aplicação da maquiagem levava um dia inteiro, mas ela também teve uma reação alérgica grave à tinta azul. Era tão irritante que ela teve que chamar um médico no segundo filme. Os cineastas resolveram esse problema criando um traje para ela e pintando apenas seu rosto. Como a atriz Karen Gillan se transforma em nebulosa? A resposta envolve muita maquiagem e próteses, bem como alguns sacrifícios. Para o primeiro filme Guardiões da Galáxia, Gillan teve que raspar toda a sua cabeça e passar 5 horas na cadeira de maquiagem todos os dias. A equipe de maquiagem usou uma cabeça esculpida em tamanho real da cabeça de Gillan para projetar a prótese de 5 peças que cobria seu rosto e pescoço. Para o segundo filme, Gillan conseguiu manter parte de seu cabelo e usar uma careca de látex. O tempo de maquiagem foi reduzido para 2,5 horas. Gillan também usou lentes de contato e dentes falsos para completar seu visual. Gillan disse que gostou de interpretar Nebulosa e que raspar a cabeça foi libertador. Nebulosa é uma personagem complexa e fascinante, e a maquiagem de Gillan é uma grande parte de trazê-la à vida na tela. Ele ficou emocionado quando conseguiu o papel, mas também enfrentou muitos desafios ao usar o traje de prótese pesado e quente que transformou no super-herói parecido com uma pedra. O traje era feito de látex e espuma e cobria todo o seu corpo, incluindo seu rosto. Ele pesava cerca de 15 kg e levava 4 horas para ser aplicado todos os dias. Chaz disse que era muito desconfortável e claustrofóbico usar o traje e que soava muito dentro dele. Ele também teve que suportar longas horas de filmagem em diferentes locais e condições climáticas. Ele disse que se sentia como se estivesse em uma sauna o tempo todo e que tinha que beber muita água para se manter hidratado. Apesar das dificuldades, Chaz gostou de interpretar a coisa e não se arrependeu de seu papel na sequência O Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado. Chris Hemsworth é conhecido por sua física muscular e papéis heróicos, mas surpreendeu a todos com sua interpretação de Thor gordo em Vingadores. Para interpretar o papel de Thor gordo, Chris Hemsworth teve que passar por uma transformação notável. Ele usou um traje de prótese que pesava cerca de 90 lbs e acrescentava mais pelos ao seu corpo e uma barba à sua aparência. Ele também teve alguns dispositivos na boca que faziam suas bochechas parecerem mais cheias. O processo de transformação levou cerca de 3 horas todos os dias, já que Hemsworth tinha que sentar na cadeira de cabelo e maquiagem e colocar o pesado traje. Hemsworth disse que foi uma experiência divertida e libertadora interpretar uma versão diferente de Thor. Michael Rooker, que interpretou o papel de Yondu, teve que passar por um complexo processo de maquiagem para se transformar no alienígena de pele azul. O processo de maquiagem envolveu várias etapas e materiais. Primeiro, o maquiador aplicava uma careca e uma prótese de moicano em Rooker. Em seguida, eles usavam aerógrafos, pincéis, esponjas e tinta azul para pintar seu rosto e corpo com diferentes tons de azul. Eles também adicionavam cicatrizes, rugas e veias para criar textura e profundidade. Em seguida, eles colocavam dentes falsos e lentes de contato na boca e nos olhos de Rooker. Levava cerca de 4 horas para aplicar a maquiagem e as próteses e mais 1h30 para removê-las. O processo de maquiagem não foi fácil para Rooker, que teve que ficar parado por longas horas e suportar o desconforto dos materiais em seu rosto. Ele disse que se sentia sufocando às vezes e que tinha que beber muita água para se manter hidratado. Para transformar Weaver no Caveira Vermelha, os cineastas usaram uma combinação de maquiagem de prótese e efeitos digitais. A equipe de maquiagem, liderada por David White, criou uma prótese de silicone encapsulado pigmentado de vermelho que cobria toda a cabeça e pescoço de Weaver. A maquiagem consistia em 7 peças individuais pré-pintadas sobre pintadas. Em seguida, maquiagem final aplicada no ator Hugo Weaving. O escultor de prótese Shane Harrison disse que queria evitar o visual de esqueleto de mestres do universo e fazer o Caveira Vermelha parecer um verdadeiro Caveira Vermelha. Em algumas cenas, Weaver usava uma máscara de seu rosto normal como Johan Schmidt, sua identidade verdadeira, que ele descascava para revelar seu rosto real. Esse efeito foi alcançado usando composição digital e tecnologia de rastreamento facial. O processo de maquiagem levava cerca de 3 horas a cada dia de filmagem e Weaver supostamente não gostava disso e pediu a Marvel para não incluir o Caveira Vermelho em mais nenhum filme. Sana teve que usar várias peças de prótese em sua testa e bochechas, que foram esculpidas pelo designer de maquiagem de efeitos especiais David White. White disse que queria criar uma aparência alienígena bonita para Gamora. Ela também teve que aplicar várias camadas de maquiagem verde em sua pele. Ela teve que misturar bem a maquiagem com as próteses e evitar suar ou esfregar durante as filmagens, e também teve que retocar a maquiagem com frequência ao longo do dia. Seus olhos, lábios e unhas também foram realçados com diferentes tons de verde. Ela usava lentes de contato para mudar a cor de seus olhos. Todo o processo levava cerca de 5 horas por dia para aplicar e 40 minutos para remover. Ela teve
teve que usar um removedor de maquiagem à base de óleo especial para tirar a maquiagem no final do dia. Ela tinha que acordar muito cedo de manhã para começar o processo de maquiagem, em que ela tinha que ficar quieta por horas enquanto os maquiadores trabalhavam nela. Sanan disse que ela tentava relaxar e meditar durante o processo. Porque o estúdio Fox se recusou a pagar os escritores e não queria fazer um filme do Deadpool há anos, mas o estúdio não apoiou. Ele lutou por uma classificação R para pagar do próprio bolso para que os roteiristas estivessem no set e dessem sugestões, já que o estúdio se recusou a fazê-lo. Um dos aspectos mais desafiadores de interpretar o Deadpool era usar as extensas próteses faciais que simulavam sua pele cicatrizada e desfigurada. O processo de maquiagem levava 8 horas para ser aplicado e era muito desconfortável para Reynolds. Ele disse a Zoe que arrancavam seu rosto enquanto estavam tirando. A máscara do Deadpool tinha um recurso especial e nas órbitas dos olhos podiam ser destacadas pressionando um botão e substituídas por outras diferentes. Isso foi útil para algumas acrobacias que exigiam melhor visibilidade do ambiente, para que o dublê pudesse evitar lesões. Ele também tinha que usar um traje vermelho e preto apertado que o fazia suar e coçar. Ele disse que era como um grande preservativo vermelho. Você pode se surpreender ao saber que a aranha que picou Peter Parker não era um efeito visual, mas sim uma aranha real. Rainha nem tinha acesso a CGI na época, mas queria tornar tudo na tela o mais realista possível, até mesmo a picada de aranha. No entanto, houve um desafio, uma verdadeira viúva negra, a aranha mais adequada em aparência, era muito arriscado de se usar no set. Então ele pediu ajuda a biólogos e fez testes com diferentes espécies de aranhas. O vencedor foi uma aranha com o nome científico de Stota Grossa, que é naturalmente marrom. Para corrigir isso, a aranha recebeu maquiagem como um verdadeiro ator. Isso demonstra o quanto foi cuidado com os pequenos detalhes. Heath Ledger se isolou em um quarto de motel por cerca de 45 dias para se preparar para seu papel como Coringa. Ledger disse em uma entrevista que passou um mês em um quarto de hotel em Londres, onde trabalhou em sua voz, postura e personalidade para o personagem. Ele também disse que ficou em um quarto de hotel em Sydney por mais algumas semanas, onde escreveu seu diário do Coringa e experimentou diferentes designs de maquiagem. A performance de Heath Ledger como Coringa foi tão impressionante e aterrorizante que ele assustou seus colegas de elenco Michael Caine e Maggie Gyllenhaal durante as filmagens de O Cavaleiro das Trevas. Segundo Caine, que interpretou Alfred Pennyworth, ele ficou tão chocado com a aparência e a atuação de Ledger quando viu pela primeira vez na cena do elevador que esqueceu suas falas. Ele também disse que Ledger era o melhor ator que ele já viu. Gyllenhaal, que interpretou Raquel Davis, também disse que Ledger estava em um nível totalmente diferente e que era difícil olhar para ele quando ele jogou do telhado. A performance de Ledger como Coringa lhe rendeu amplo reconhecimento e um Oscar póstumo de melhor ator coadjuvante. Em sua primeira aparição em Esquadrão Suicida, Robbie usou um traje inspirado nos jogos de vídeo Arkham e na cantora Debbie Harry. Robbie e o diretor David já viram uma foto de Debbie Harry e decidiram usar isso como referência para o visual da Arlequina. O traje deveria refletir a personalidade da Arlequina como um personagem selvagem, colorido e imprevisível. No entanto, o traje era muito revelador e desconfortável para Robbie, que se sentia exposta e com frio durante as filmagens. Mais tarde, ela revelou que pediu para mudar para algo mais prático, mas ele se recusou. Ela também disse que recebeu a atenção indesejada de estranhos por causa de seu traje. Em Aves de Rapina, Robbie pôde usar uma variedade mais confortável e diversificada de trajes. No Esquadrão Suicida dirigido por James Gunn, Robbie usou um traje mais tático e prático. Margot Robbie disse que adora interpretar a Arlequina e explorar diferentes lados de sua personalidade. Ele interpretou Pennywise, o palhaço maligno do romance de Stephen King e suas adaptações cinematográficas. Para interpretar esse papel, Skarsgard teve que usar maquiagem e próteses que mudavam sua estrutura facial e aparência a cada dia no set. Skarsgard teve que suportar um longo e meticuloso processo de aplicação, onde a prótese era cuidadosamente aderida ao seu rosto, misturando-se perfeitamente com sua pele. Esse processo exigia precisão e atenção aos detalhes, garantindo que cada contorno e ruga no rosto de Pennywise fosse fielmente recriado. Como ator, Skarsgard não estava apenas confinado à sua transformação física, ele habilmente incorporava os maneirismos de Pennywise e trazia sua personalidade distinta para o primeiro plano. A combinação da performance de Skarsgard e o excepcional trabalho de maquiagem levaram o personagem a novos patamares de horror. Se você quer mais vídeos como este, escreva nos comentários e não se esqueça de se inscrever e curtir.